Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Cláudio Gracindo e hoje nós vamos dar continuidade no estudo do Pentateuco, os 5 livros da lei, ou os 5 livros de Moisés. Nós já falamos sobre o livro de Gênesis e hoje nós vamos falar do livro de Êxodo. A palavra Êxodo, ela significa saída, que aparece na Septuaginta, apareceu na Vulgata e também nas nossas Bíblias, né? A expressão Êxodo. Na Bíblia hebraica, ela aparece como Shemô, que significa esses são os nomes. Como vocês lembram, geralmente as primeiras palavras de cada livro são colocadas como o tema do livro. Então, não foi diferente com o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, então, tem Shemô. Esses são os nomes. Nós podemos fazer uma pequena divisão de 3 partes no livro de Êxodo. Claro, dá para fazer outras divisões com pormenores. Contudo, essa divisão básica de 3 partes dá para nós entendermos um pouquinho sobre o livro de Êxodo. Bem, como vocês sabem, a autoria de Moisés não dá para ser contestada. Os eruditos e os nossos pais da igreja, eles reconheceram a autoria de Moisés também no livro de Êxodo. O que a crítica coloca para poder tentar usar outra forma ou dizer que foi outro que escreveu, não são suficientes para poder rebater a autoria de Moisés. Então, nós ficamos com isso aí. A autoria de Moisés para o livro de Êxodo também. Bem, o livro de Êxodo, ele retrata, então, a chegada do povo no Egito. Do capítulo 1 ao capítulo 18, a gente vai ver tudo isso nessa primeira divisão. Tá? Então, nós vemos um momento onde mostra tanto a chegada, quanto um momento de opressão, de clamor do povo, e Deus levantando um libertador, por nome de Moisés. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver um pouquinho depois sobre o nome de Moisés, sobre a vida de Moisés. Na segunda parte dessa divisão, então, nós vamos ver do capítulo 19 ao capítulo 24, nós vamos ver o estabelecimento dos 10 mandamentos, né? A entrega dos 10 mandamentos por Deus a Moisés e Moisés transmitindo ao povo. Então, nós vemos nessa segunda parte, a maior expressão que nós temos é a libertação. Nós vemos então nessa segunda parte a aliança de Deus com o povo. A entrega da lei de Deus para Moisés, de Moisés para o povo, e aí a formalização da aliança de Deus com o povo. Na terceira parte, que nós temos do capítulo 25 até o capítulo 40, nós vemos o povo quebrando essa aliança. Nós vemos a rebelião por conta do bezerro de ouro lá no capítulo 32. E nessa terceira parte, nós vemos então a apresentação e a forma como Deus convida o povo para fazer o tabernáculo. Mas também vemos o problema de o povo quebrando a aliança com Deus no capítulo 32. Bem, para nós nos situarmos, nós vamos ver em que data esse livro foi escrito. Esse livro foi escrito provavelmente em 1448. Está entre 1450 e 1410, então muitos defendem a data de 1448. Que eles tomam como base a construção do templo. Bem, falando da primeira parte do livro de Êxodo, nós temos então aí, nos primeiros capítulos, o milagre que Deus fez para que um homem fosse levantado como libertador. E o nome desse homem é Moisés, aquele que foi tirado das águas. Vocês lembram da história de Moisés? A sua mãe coloca ele para que não fosse morto, porque o faraó de então havia dito que todos que nascessem homem do povo hebreu deveria ser morto, mas Moisés foi escondido. Quando não dava mais para escondê-lo, então colocaram ele na água, a sua mãe Joquebede, com seu pai Arão, colocaram ele na água, e a sua irmã Miriam foi acompanhando a trajetória dele nos juncos do rio Nilo, para que depois fosse pego pela filha de Faraó. E assim aconteceu. E através disso, Moisés começa então um dos primeiros períodos da sua vida. Os primeiros 40 anos de Moisés então passa aprendendo no Egito, crescendo em toda a cultura do Egito. Mas na segunda parte da sua vida, Moisés tem aprendendo no deserto. Ou seja, dos 40 até os 80 anos, agora Moisés está em outra fase, aprendendo no deserto,
se preparando para uma grande obra que Deus tinha que fazer através da vida dele. E os próximos 40 anos, que são os seus últimos anos, ele passa dos 80 aos 120 anos conduzindo o povo no deserto. Tá? Então essa é a divisão da vida do grande libertador de Israel. Um homem que, tirando João Batista, que Jesus disse que dos nascidos de mulher não tinha ninguém igual a ele, Moisés, para o povo judeu, é uma figura importantíssima. Porque se nós formos olhar a característica, o conteúdo literário do livro de Êxodo, a gente vai verificar o quê? Uma saga heróica de Moisés, nos primeiros capítulos, e também o grande trabalhar de Deus. Deus dando um grande livramento para o povo. Mas nós vamos encontrar, então, na segunda divisão do livro de Êxodo, também um outro conteúdo literário. O conteúdo literário de jurista, Moisés como jurista, Deus entregando para ele as tábuas da lei, entregando para ele os 10 mandamentos. Nós verificamos isso no capítulo 20 do livro de Êxodo, onde Moisés relata ali no seu escrito sobre os 10 mandamentos. Nessa mesma divisão, na segunda parte ainda do livro do Êxodo, nós encontramos também um outro conteúdo literário, que é a poesia. Capítulo 15 de Êxodo mostra o cântico de Moisés. Na primeira parte do livro de Êxodo, nós vemos, então, Deus realizando de forma milagrosa, levantando o legislador Moisés e, através dele, anunciando e mostrando para Faraó o seu grande poder através das 10 pragas. Cada uma daquelas pragas subjugava um deus do Egito. Mas nós podemos ver que o Faraó, ele endureceu o seu coração. A Bíblia vai mostrar que Deus endurece o coração de Faraó. Mas o que Deus faz? Deus se utiliza da dureza do coração do Faraó para poder mostrar o seu grande poder. Então, já que ele tomou a atitude de endurecer o coração, então Deus permitiu com que ele seguisse conforme a dureza do seu coração. Por isso Deus endurece o seu coração para realizar os seus grandes feitos e mostrar a sua grande obra para todas as nações. O intuito de Deus é levantar a nação de Israel como luz para todas as nações. Então Deus faz esse resgate do seu povo. No capítulo 12, então, nós vemos esse ápice, o povo saindo do Egito. E saindo não de mãos vazias, eles levam muitos presentes dados pelos egípcios, para que eles pudessem usar depois no projeto de Deus com eles dentro do deserto. E na jornada do deserto, Deus realiza ainda grandes milagres, porque mesmo em meio à murmuração do povo, mesmo em meio a todas as dificuldades que o povo passou, e toda reclamação, murmuração contra Moisés e contra Deus, Deus não abandonou o povo. Nós vemos Deus transformando as águas de Mara, que eram águas amargas, em águas doces. Nós vemos Deus mandando o maná para o povo. Nós vemos Deus mandando carne para o povo. Aquelas codornizes caíram e o povo podia pegá-las com as mãos e ali saciar a sua fome. Nós vemos um momento em que o povo está com muita sede e Deus manda Moisés tocar na rocha para que saísse água, e assim aconteceu. Então, em toda a trajetória do deserto, Deus cuidou do povo. Note que nas divisões do livro de Êxodo, nós vamos ver 3 momentos da nação de Israel. O momento do povo no Egito, o momento do povo no deserto e o momento do povo no Sinai. E aí que está o grande ponto. No Sinai é onde Deus firma o seu pacto, a sua aliança com o povo. Então, nós temos, na primeira parte, o povo sendo oprimido, mas depois liberto. Temos o momento da libertação, livramento da opressão. Na segunda parte, nós temos o Deus fazendo a aliança com o povo lá no Sinai. E na terceira parte, nós temos Deus falando para que o povo faça um tabernáculo, um lugar onde ele pudesse habitar no meio deles. E tudo isso, queridos, aponta para figuras onde mostra Cristo sendo revelado no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o capítulo 12 e nós vemos a instituição da Páscoa, aquele cordeiro sendo morto, então tudo isso vai apontar para Jesus Cristo.
Então, na segunda divisão do livro, nós vemos Deus fazendo aliança com o povo, aliança de sangue, porque no capítulo 24 nós vemos Moisés subindo no monte, Deus falando com ele, Deus entregando para ele as tábuas da lei, e ele espargindo sangue sobre o povo. Esse é o momento da primeira aliança, a aliança de Deus com o povo. E nisto ele cumpriu o que Deus tinha falado para Abraão, que com ele, através da sua família, faria uma aliança com toda a humanidade, porque a nação de Israel seria levantada como luz para todas as nações. O propósito de Deus, o projeto de Deus, é utilizar a nação de Israel como sacerdócio para todos os povos, ou seja, aquele que representaria o povo diante de Deus. Nessa terceira divisão, então, nós temos o momento do capítulo 25 até o capítulo 40, Deus, então, após firmar um pacto com o povo quebra essa aliança. Por quê? O povo, no capítulo 32, mostra o povo se esquecendo de Deus. Moisés acabara de fazer o pacto de Deus, formalizar esse pacto, ser esse mediador desse pacto entre Deus e o povo, no capítulo 24. E aí, o povo, no capítulo 32, quando Moisés ainda estava no monte, porque Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte. Moisés estando no monte, o povo, então, já começa a murmurar e dizer, esse Moisés deve ter morrido. Embora o povo estivesse vendo ali a presença de Deus, toda aquela ação de Deus no monte, o monte fumegando, eles pensaram que Moisés havia morrido. E eles, então, pedem para que Arão, que estava ali para cuidar do povo, fizesse um bezerro de ouro, fizesse alguma escultura para que eles pudessem, então, adorar e dizer, esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Que coisa, né? E na nossa vida é dessa forma também. Quando nós vemos alguma coisa demorando, a gente quer dar o nosso jeitinho. Mas não tem como dar jeitinho. Embora o povo tivesse pecado, Deus repreende o povo, porque Deus tinha o interesse de se relacionar com aquele povo. Deus perdoa aquele povo. Porém, Deus mata os infiéis. E ele faz o quê? Ele dá instruções para que Moisés construa um tabernáculo, um local de morada dele, um local onde ele visitaria o povo, um local onde ele se apresentaria para o povo. E ele dá para Moisés todas aquelas instruções e toda aquela divisão do tabernáculo, os utensílios que deveriam ser utilizados para o tabernáculo. Vamos ver um pouquinho desses utensílios. Nós temos, então, na parte da mobília, a arca da aliança, o altar do holocausto, o altar do incenso, o candelabro, a mesa dos pães ázimos, o lavatório. A tenda do tabernáculo tinha um significado, ela era uma sombra do que Jesus representaria para nós. Ele tipifica a obra redentora de Jesus Cristo para levar todo o nosso pecado, perdoar todo o nosso pecado, limpar o nosso pecado, nos tornar limpos diante de Deus. E o que Cristo fez? Ele vindo na terra como homem, ele veio tabernacular conosco, veio fazer morada em nós. E hoje nós temos essa morada agora aqui pelo Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Antigamente, o povo via Deus naquele tabernáculo feito por Moisés, mas não tinha essa experiência de ter Deus dentro deles. E hoje nós somos privilegiados de termos Deus habitando em nós, Deus dentro de nós, porque o Espírito Santo faz em nós morada. Cristo, então, ele é aquele que tabernaculou, aquele que fez morada, que veio estar conosco. Cada uma das peças do tabernáculo tem um significado espiritual, tem uma tipificação. Nós temos a primeira peça, o altar do holocausto. E esse altar do holocausto, onde o povo trazia suas ofertas até os sacerdotes, para que fossem feitas ali e os seus pecados fossem, então, encobertos.
Depois disso, nós temos o lavatório, que representa a purificação e o início da santificação, onde o sacerdote se lavava para depois continuar a sua entrada até o local santo. Entrando no lugar santo, então nós tínhamos à esquerda o candelabro, à direita a mesa dos pães ázimos, e diante do sacerdote ele tinha então o altar do incenso. Passando esse ambiente do lugar santo, nós tínhamos um lugar mais à frente, um local mais separado. Era o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. E ali onde estava a arca do concerto, ou a arca da aliança. Na tipificação do candelabro de ouro, nós temos Cristo como luz para as nações. E de igual forma, nós também, agora Cristo diz que nós somos luz para a nação, para as nações, se nós estivermos nele. A mesa dos pães ázimos vai tipificar como Cristo sendo o pão da vida, o pão vivo de Deus que desceu do céu. O altar do incenso vai tipificar as intercessões, ou a intercessão de Cristo por nós no céu. O altar do holocausto vai tipificar o sacrifício de Cristo feito por nós na cruz do Calvário. A arca da aliança simboliza a presença de Deus. Você vai verificar depois, em decorrer do estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, que geralmente, quando os reis tinham algum problema, os reis de Israel tinham algum problema, eles usavam ou levavam até mesmo a arca da aliança para poder simbolizar a presença de Deus dentre eles. Bem, então o que nós entendemos sobre o livro de Êxodo? O livro de Êxodo vai mostrar tudo isto: a opressão do povo e a sua libertação na primeira parte, na segunda parte, a aliança que Deus fez com o povo, e na terceira parte vai mostrar, embora o povo tivesse quebrado essa aliança, Deus os perdoa e Deus então diz para que eles façam o tabernáculo. No capítulo final, que é o capítulo 40, mostra Moisés erigindo o tabernáculo, levantando o tabernáculo e a presença de Deus vindo sobre aquele tabernáculo. Moisés não pôde entrar dentro do tabernáculo, ninguém podia entrar no tabernáculo, porque a nuvem de Deus, a glória de Deus havia enchido aquele lugar. O que nós aprendemos é que Moisés, primeiro de tudo, ele foi o primeiro foi o primeiro legislador e o primeiro que foi mediador entre o povo e Deus. E agora nós temos Cristo como mediador de uma nova aliança. Agora com um novo e vivo caminho, através de Cristo Jesus, nós temos ele como nosso mediador entre Deus e os homens. O significado da saída do povo, da Páscoa que aconteceu, isso tipifica a nossa libertação do mundo. E temos Cristo como nosso Cordeiro Pascal, aquele que nos livra do mundo e nos conduz até a Canaã celestial. O que nós temos também de tipificação sobre o pão, o maná que desceu do céu, Jesus, ele se apresenta no livro de João como o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu. E também como candelabro, que significava a luz do tabernáculo, Cristo agora mostra-se como a luz de todos os homens, conforme também escreveu João. Bem, isso é o que trata o livro de Êxodo. Bem, chegamos ao fim de mais uma lição. Você deve continuar estudando um pouquinho mais sobre essa saga do povo que saiu do Egito em direção à terra de Canaã. Muito mais nos aguarda. Breve nós vamos entrar aqui com um novo vídeo falando sobre o livro de Levítico. Não deixe de se inscrever no nosso canal da Faculdade Teológica Betel. Não deixe de deixar o seu like. Grande abraço para vocês. Deus abençoe. Até a próxima.